Nos anais das histórias bíblicas, poucos são tão trágicos e comoventes como a história de Tamar e Absalão. Esta história se revela após o rei Davi, seduzido pelo apelo do adultério, combater Seba e orquestrar a morte do marido dela, encontrando-se alvo da administração divina. O aviso do profeta Natã ecoou em seus ouvidos: a espada nunca se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias. Ou seja, Tita para ser tua mulher, segundo Samuel capítulo 12, versículo 10. Essa profecia sombria lançou uma sombra escura sobre a linhagem de Davi, desencadeando uma cascata de conflitos conjugais, engano, incesto e até mesmo assassinato. Era como se a própria autoridade e a unção concedidas a ele tivessem sido eclipsadas pelas consequências de suas ações. A narrativa se desenrola como um testemunho arrepiante do poder das atitudes negativas que fermentam quando não são controladas. Em destaque nessa tragédia em andamento, Aminon, o filho de Davi, foi enredado por uma obsessão insidiosa por Tamar, sua meia-irmã e a bela irmã de Absalão. O amor não correspondido de Aminon por Tamar se tornou uma obsessão que o consumiu, tornando-o doentio e atormentado. Foi aqui que o astuto Jonadab, um confidente de Aminon, elaborou um plano malévolo para satisfazer seus desejos. Aproximando-se de Aminon, ele questionou a causa de sua aparência adoentada, percebendo a profundidade de sua angústia. Então, sussurrando, Aminon confidenciou o seu amor proibido por Tamar, irmã de seu irmão Absalão. O astuto Jonadab aproveitou essa vulnerabilidade e elaborou uma estratégia sinistra. Sob a orientação de Jonadab, Aminon não fingiu estar doente e solícito a presença de Tamar, ansiando que ela preparasse comida para ele, um ato inocente que ocultava suas verdadeiras preocupações. O palco estava montado, e a escuridão desceu à medida que os fios de um destino trágico se entrelaçavam. E assim a narrativa se desenrola, um tecido entrelaçado de luxúria, manipulação e traição, preparando o terreno para uma série de eventos que mudariam para sempre o curso da história. Davi também havia sido anunciado por Natã de que as consequências seriam desastrosas para sua família, uma vez que houve crime de adultério e assassinato. Suas numerosas esposas tiveram-lhe dado meio-irmãos e meio-irmãs, filhos e filhas. A prática de Davi de ter múltiplas esposas estava prestes a voltar-se contra ele. O filho de Davi, Aminon, desenvolveu sentimentos românticos por sua meia-irmã Tamar, que também era irmã completa de Absalão. O primo de Aminon ofereceu-se para ajudá-lo com seu dilema quando eu pudesse disso. Jonadab elaborou um plano astuto que permitiria que Aminon estivesse sozinho com Tamar por algum tempo. Pior ainda, ele recrutaria a ajuda de Davi, que estava completamente alheio ao que ele esperava fazer. Assim, Aminon deitou-se e fingiu estar doente quando o rei veio vê-lo. Aminon não disse ao rei: por favor, peça a minha irmã Tamar para vir e fazer alguns bolinhos na minha presença, para que eu possa comer das mãos dela. Então, Davi invejou um mensageiro para a casa de Tamar, dizendo: vá agora para a casa de seu irmão e prepare comida para ele. Tamar foi para a casa de seu irmão, Aminon, e ele ficou deitado na cama. Ela fez a massa, preparou os bolinhos e os assou. Depois, ela pegou a bandeja e o serviu a ele, mas ele se pegou no canto. Aminon disse: mande todos saírem da minha presença. Então, todos o deixaram. Aminon disse a Tamar: traga a comida para o quarto, para que eu possa comer das tuas mãos. Tamar pegou os bolinhos que havia feito e os levaram para o quarto de seu irmão, Aminon. Quando ela os trouxe para ele, ele agarrou e disse: vem deitar comigo, minha irmã. Mas ela disse: não, meu irmão, não me desonres, pois tal coisa não se faz em Israel. Não cometa essa loucura. Quanto a mim, para onde iria com minhas desgraças, e tu seres um insensato como os loucos de Israel? Agora, fala o rei. E assim, os filhos dessa trama sombria começaram a se entrelaçar, criando um dilema de paixão que ameaçava destruir uma frágil rede de relacionamentos dentro da casa de Davi. Pois ele não a ouviu, pois era mais forte do que ela. Ele a violou e dormiu com ela, segundo Samuel, capítulo 13,
versículos 6 a 14. A emboscada tinha sido preparada a pedido da família real, e a inocente Tamar foi levada ao quarto de seu meio-irmão, comprovadamente doente. Uma vez só, ela fez preparativos para alimentá-lo. Por outro lado, ele agarrou e deixou suas intenções bem claras. Tamar implorou para que ele não se envergonhasse, cometendo um ato tão maldoso, mas ele ignorou suas súplicas. Se Tamara se submetesse a esse ato, não apenas ela ficaria envergonhada, mas também não seria considerada um dos tolos mais ultrajantes de Israel. Ela chegou a sugerir que ele pediu ao rei que a tomasse como esposa, em vez disso. Porém, Aminon não foi persuadido. Ao contrário, ele estava firme em seu pecado. Então, ele a odiou com um ódio intenso. Na verdade, ele a odiou mais do que a amava. Aminon disse a ela: levanta-te e vai embora. Mas ela respondeu: não, isso seria um mal maior do que o que já me fizeste. No entanto, ele se decidiu a ouvi-la. Ele chamou seu servo pessoal e tentou: tire esta mulher da minha vista e tranque a porta após ela. Um servo a expulsou e trancou a porta. Ela estava usando um manto ornamentado, pois era o tipo de vestimenta que as filhas virgens do rei usavam, segundo Samuel, capítulo 13, versículos 15 a 18. Aminon amava Tamara com tamanha ferocidade que o ódio que sentia por ela superou o amor que sentirá. Após tê-la violada, ficou claro que seu amor era nada mais do que luxúria por seu próprio ego. Isso é demonstrado por sua resposta após ela ter implorado. Tamara pediu a Aminon que não a abandonasse nem a mandasse embora, já que ele foi quem a desonrou. Ele deveria se casar com ela como compensação por tirar sua inocência. Se não fizesse isso, ela quase certamente não teria outras perspectivas de casamento disponíveis. Porém, ele não apenas foi expulso de casa. Em vez de fazer as pazes, agravando ainda mais seu pecado, Tamara pôs cinza sobre a cabeça e rasgou o manto ornamentado que vestia. Colocou as mãos na cabeça e partiu, chorando alto, enquanto segue seu irmão Absalão. Absalão disse a ela: como homem, não teu irmão, está contigo, fique quieta por agora, minha irmã. Ele é teu irmão, não deixe isso afetar seu coração. E Tamara viveu na casa de seu irmão como uma mulher desolada, segundo Samuel, capítulo 13, versículos 19 e 20. Absalão confortou Tamara como se não considerasse uma situação tão grave. Porém, na verdade, ele já estava tramando vingança contra Aminon. Tamar foi consolado por Absalão, mas na realidade, ele já havia elaborado um plano para se vingar de Aminon. Absalão transmitiu a impressão de que não perdeu a situação particularmente terrível. Tamara se apresentou desolada na casa de seu irmão, Absalão, mesmo sem ter feito nada para merecer a vergonha. Agora, ela seria rejeitada para o casamento. Sua situação na casa de Absalão indica que ela não se casou e não teve filhos antes de sua morte. Tanto os inocentes quanto os prejudicados podem sofrer danos como resultado de luxúria. Embora Davi estivesse fervendo de raiva, ele não puniu Aminon tão severamente quanto deveria. Provavelmente, porque todos ainda estavam processando a transgressão de Davi na época. Ele estava ciente de sua responsabilidade, mas não conseguiu agir. Essa situação é o resultado do pecado intencional sobre nós, pois nos rouba a liberdade moral e a liberdade de falar e testemunhar livremente. Davi pode ter sido influenciado pelo fato de que Aminon era seu filho primogênito e, portanto, a escolha mais lógica para sucedê-lo no trono. Esses foram os filhos de Davi, nascidos para ele em Hebrom. O primogênito foi Aminon, de Aminoálita, o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. Quando o rei Davi ouviu tudo isso, ficou furioso. E Absalão nunca falou com Aminon, nem bem, nem mal, pois odiava por ter desonrado sua irmã, segundo Samuel, capítulo 13, versículos 21 e 22. Se perguntar se a fortaleza moral de Davi havia sido enfraquecida pelo conhecimento de seu pecado sexual passado. Esta é uma pergunta razoável a fazer.
No entanto, a sua falha em agir foi uma declaração por si só. Por outro lado, Absalão faria algo pelo qual desprezava Aminon por difamar sua irmã. Ele espera pacientemente por uma oportunidade. A história continua a se revelar, mostrando os conflitos e as consequências dos pecados cometidos, enquanto os sentimentos de vingança de Absalão começam a se manifestar de maneira cada vez mais evidente. 2 anos depois, Absalão teve oportunidade de vingança. Ele estava nas tesourarias de ovelhas em Baal-Razor, perto da fronteira de Efraim, e pegou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi ao rei e disse: Teu servo trouxe os tosqueadores que o rei e os seus servos. Venham comigo. O rei decidiu: Não, meu filho, não convidamos todos ir, senão seremos um peso para ti. Apesar das insistências de Absalão, o rei ainda se decidiu a ir, mas deu a vitória. Então, Absalão pediu que Aminon, meu irmão, vá conosco. O rei perguntou por que Aminon iria. E Absalão insistiu. Então o rei inveja Aminon e os demais filhos do rei com Absalão, segundo Samuel, capítulo 13, versículos 23 a 27. Absalão aguarda pacientemente o momento certo para executar sua vingança. Esse momento chegou após um período de aproximadamente 2 anos, quando chegou a hora de tosquear as ovelhas perto de Betel. Como de costume, grandes celebrações estavam sendo planejadas. O convite que Absalão fez ao seu pai não foi aceito, provavelmente porque Davi queria poupar seu filho do fardo de despesas onerosas. No entanto, todos os filhos do rei foram bem-sucedidos em serem trazidos, e o mais importante deles era Aminon, que, como o filho mais velho, representava o pai ausente. Em um sinal pré-estabelecido, Absalão falou com seus servos e tentou que um deles agisse. Absalão instruiu: quando o coração de Aminon estiver alegre pelo vinho e eu disser a você para feri-lo, então machuque-o. Não tenha medo, não fui eu quem deu essa ordem. Seja corajoso e valente. Os servos de Absalão fizeram exatamente como ele tentou. Todos os filhos do rei se levantaram e cada um montou sua mula e fugiu. Enquanto estavam no caminho, chegou a Davi uma notícia, dizendo que Absalão havia ferido e matado todos os filhos do rei, e nenhum deles havia sobrevivido. Então o rei se declarou, rasgou suas roupas e se deitou no chão. Todos os seus servos estavam ao seu redor, também com roupas rasgadas. Joana de Arbe, filha de Simeia, irmão de Davi, falou e disse: Meu senhor, não pense que mataram todos os jovens filhos do rei, pois apenas Aminon está morto. Foi explicado que isso estava relacionado com a intenção de vingança de Absalão, desde o dia em que ele violou sua irmã Tamar. Todos mortos, mas apenas Aminon está morto. Agora, Absalão fugiu e o jovem que era vigia observando os olhos e viu que muitas pessoas vinham da estrada, atrás dele ao lado da montanha. Joana de Arbe disse ao rei: Eis que os filhos do rei estão chegando, como havia aqui o teu servo. Assim que ele terminou de falar, os filhos do rei chegaram, levantaram a voz e choraram. O rei e todos os seus servos também choraram profusamente, segundo Samuel, capítulo 13, versículos 28 a 36. Enquanto isso, Davi foi informado de que Absalão tinha sido responsável pelas mortes de todos os seus filhos. Mais uma vez, Davi foi tomado pela tristeza e dor. Joana de Arbe postou fim ao barco para informar que apenas Aminon havia sido morto e que Absalão havia planejado o crime de Aminon desde o dia em que Tamar foi violada. Essa revelação acabou com o falso relato. Pouco depois, os filhos de Davi retornaram a Jerusalém com muitas lágrimas, confirmando o anúncio de Joana de Arbe de que eles estavam realmente vivos. A história miserável e trágica trata de várias questões ligadas ao pecado sexual e suas consequências. O tratamento que Tamar sofreu é algo que ninguém jamais deveria enfrentar, e é essencial responder a situações como essa com integridade e justiça. Davi falhou em cumprir sua responsabilidade de oferecer justiça, o que permitiu a Absalão estabelecer seus próprios padrões, ao mesmo tempo em que causava problemas adicionais.
Primeiro, Aminon teve pensamentos lascivos sobre sua irmã, depois seu próximo amigo, Jonadabi, o instigou a não agir sobre esses pensamentos, cometendo um crime. Quando Absalão soube do crime de hediondo envolvimento com seu irmão, ele moveu uma emoção negativa adicional, conhecida como vingança. Ele concebeu um plano para vingar-se de Aminon, levando finalmente à sua própria morte. Pouco depois de algumas conquistas militares, Davi sofre a primeira de várias consequências horríveis de seu pecado. Combate Seva, seu filho, Aminon, sequestra sua meia-irmã Tamar. Quando Davi fica sabendo, ele nada faz, o que surpreende e deixa chateado Absalão, seu filho. Absalão acaba assassinando Aminon. Depois de 2 anos, toda a situação se desenrola como um drama televisivo. Nesse ponto, o papel de líder de Davi se prejudica a uma sombra daquela época. Observe as seguintes mudanças na liderança de Davi. Primeiro, ele não age de forma proativa, mas interage passivamente com aqueles mais próximos a ele. Segundo, ele não representa mais alegria, mas está cheio de tristeza, desespero e luto. Terceiro, ele não envelhece mais de acordo com suas convicções, mas se rende a racionalizações sobre suas leis. Quarto, ele não resolve mais problemas, mas lambe suas feridas. Quinto, ele não persegue mais seus desejos, mas permanece paralisado em relação a Absalão. No final, Absalão morre como um líder independente cuja paixão se desviou do caminho. Ao estudar a história em 2 Samuel, capítulos 13 a 18, podemos encontrar lições sobre paixões desviadas. Primeiramente, a paixão sem perspectiva pode levar à morte. A paixão pode se manifestar de maneira saudável ou prejudicial, e as pessoas muitas vezes seguem a paixão em vez da ortodoxia, mesmo quando é imprudente. Líderes que seguem a paixão muitas vezes derrotam aqueles que seguem o protocolo. A paixão centrada no ego tende a distorcer o julgamento de um líder, e a paixão descontrolada prejudica todos em seu caminho. Os líderes acabam por se sabotar quando a paixão supera a sabedoria. Um exemplo disso é Absalão, que representa um líder que não conseguiu controlar suas emoções. Quando um líder abraça a paixão antes de aprender a submissão, os problemas se tornam inevitáveis. No entanto, não devemos condenar completamente a paixão. Devemos considerar as seguintes vantagens da paixão. Primeiro, a paixão é frequente o primeiro passo em direção ao sucesso. Segundo, ela aumenta a força de vontade. Terceiro, ela transforma a pessoa. Quarto, ela torna o impossível possível. A paixão também auxilia no desenvolvimento da liderança. No entanto, é essencial que a paixão surja do coração de um líder sábio, responsável, submisso e altruísta. Finalmente, em uma nota de oração, podemos dizer: Pai, obrigado por suas palavras que sempre esperança geram e positividade em mim. Agradeço também por abrir meu coração para entender como a negatividade, de todos os tipos, é perigosa. Ajude-me para me afastar das pessoas cujo objetivo é destruir tudo o que você construiu em minha vida com negatividade e me cercar de relacionamentos positivos e cheios de esperança. Amém.